Oi, quer saber qual a importância de liberar e mobilizar o teu aluno antes do exercício? Então acompanha esse vídeo aí, tu não pode perder. Oi, gente, hoje eu quero mostrar para vocês o quão importante é nós conhecermos um pouquinho sobre liberação miofascial antes do exercício. E aqui eu não estou falando de dessensibilizar pontos, mas apenas de fazer alguns ajustes, tanto com liberação como com mobilidade. Vou mostrar para vocês. Então, gente, quando a gente fala de liberação superficial, da fáscia superficial, a gente não precisa dessensibilizar pontos, né, antes do treino, apertar, né, fazer aquela dígito pressão, aonde a gente busca essa dessensibilização. Mas, muitas vezes, a gente fazer alguns ajustes, né, de liberar, ou com pistola, ou com bolinha, ou com guachá, com alguma outra estrutura, material ou alguma coisa assim, para que a gente possa ajustar. E muitas vezes só com mobilização já ajuda. É fundamental que a gente faça isso, tá? Outra coisa que é importante lembrar é entender além da fáscia, né, entender como é que é a complexidade da fáscia muscular, entender sobre os trilhos anatômicos, porque às vezes aquela pessoa ela está apresentando algum comportamento motor diferente, né? Ou às vezes reproduzindo esses comportamentos motores ao executar um exercício, e na verdade a gente não vai mudar a estrutura dela, né? A gente vai ajustar para que pelo menos durante a execução daquele exercício seja o mais eficiente possível. Então temos que entender dessas duas coisas, na verdade três: fáscia, sobre mobilidade e mobilizações, né? E também sobre os trilhos anatômicos. Muito, muito importante. Eu vou trazer alguns casos aqui que vão ajudar a ilustrar isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, antes de ministrar o meu treino, antes de fazer com que o aluno execute os exercícios programados para aquele período, para aquele dia de sessão, eu avalio ele. Ou eu toco, ou eu faço, ou ele deita no chão, se ele pode deitar, eu verifico como é que ele tá. Sempre pergunto, né, como é que tá o teu dia, tá alguma dor, barará, né? E eu vou avaliar, superficialmente às vezes, é só olhar, né? Então, por exemplo, esse tornozelo que vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que ele ficou deitado, pedi para ele deitar, relaxar, e eu fui lá observar. Ele tem uma distância diferente, né, de membros inferiores, tá? Então, um membro inferior é mais baixo do que o outro, por um desnível de quadril, por uma contratura de ilipsoas, né? Então, antes dele começar a fazer o exercício, eu dou uma soltada. Eu faço com que, pelo menos naquele momento, pré-exercício, ele possa ter um equilíbrio desses segmentos. Então, ali eu fiz alguma mobilização de quadril, de sacro, né, ajudar a mexer o sacro, alonguei de maneira dinâmica os flexores do quadril e liberei quadrado lombar, né, que foi um dos músculos que ele tem comprometimento. E vocês observam, né, que na foto pós ali, já dá pra gente ver que existe né, a gente consegue equiparar os segmentos para que o exercício seja, né, melhor feito, melhor executado. E também um adolescente, né, que tem uma rotação de tronco bastante evidente, uma contratura bastante grande de peitorais e também de quadrado lombar, né, alguma coisa dos oblíquos também. E também a mesma coisa, foi liberado, antes do exercício se faz aquela avaliação, né, bem rápida de observar a pessoa, de observar o aluno, e imediatamente se faz esses ajustes, né? Quando eu digo ajuste, não é nenhuma manipulação, é apenas alongar de maneira dinâmica, fazer mobilizações, né, fazer algumas liberações, né, em alguns grupos que podem estar num bloqueio mais curto, né, uma situação mais encurtada, mais tensa, né? E aí a gente consegue ter mais eficiência em relação à execução do exercício. Aqui também eu quero que vocês assistam esse vídeo, ele é bem legal. Uma aluna minha que ela, à medida que ela vai fazendo o agachamento, e principalmente quando ela vai chegando mais no final, vai cansando, ela tem essa tendência de fazer essa rotação da direita para a esquerda. Então, ela fez o aquecimento, depois ela foi para o exercício, e aí depois eu pedi com que ela fizesse alguns exercícios, né? Eu sempre faço bilateral e quando é muito evidente essa compensação, eu peço para fazer um movimento que faça esse reparo, entre aspas, né?
para o outro lado. Então, vou mostrar para vocês aqui o tipo de exercício que eu peço para ela fazer, né? Que é esse giro. Em 4 apoios, faz a rotação e a ativação de eretores, principalmente. E aí, imediatamente, ela segue e dá continuidade ao seu exercício. E aí, eu quero que vocês observem, né? Tanto ela fazendo antes, né? Que vocês ali já viram, que principalmente quando vai tendendo para as últimas repetições, a tendência é ficar, né? Mais característico essa rotação. E aí, depois, quando ela, depois de fazer, né? Essa pré-ativação, essa mobilização, ela já consegue fazer o exercício, né, com uma postura um pouquinho melhor de tronco. E isso vai fazer com que a eficiência desse exercício também seja diferente. E não vai acentuando essa tendência que ela tem a rodar, né? Talvez isso ela siga fazendo, né? Mas quando a gente observa, né? Então, eu tô dando o meu personal ali, tô atendendo o meu aluno. Se eu simplesmente esqueço que ele tá fazendo as coisas, fico olhando no celular e não dou atenção, eu deixo passar esses detalhes, certo? Então, essa é a dica, né? Entendam a complexidade do corpo. Isso vai ajudar na prescrição de vocês. Lá no Prática e Ciência na Hotmart, vocês vão ter esses cursos, essas videoaulas, já tem bastante coisa lá na plataforma em relação a essas videoaulas, esses estudos de caso. Isso é bem interessante para o teu aprendizado. Vai lá que vocês não perdem por esperar as coisas maravilhosas que tem lá por um precinho, ó, muito camarada. Um beijo e espero vocês lá.